E aí eu estava aqui apresentando brevemente aqui, tá? A ideia é que a gente responda essa pergunta mesmo do tema da live. Fui chamado para entrevista, e agora? Né? Por Uhum. que que a gente resolveu fazer essa live? Primeiro, por conta dos nossos alunos, né? E também os que só participam da comunidade também. E aí hoje a gente recebeu, né? Tá lá no meu LinkedIn, um dos nossos alunos, né, passou pelo processo seletivo ali, da triagem do currículo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essas várias fases que a gente tem. E aí foi chamado agora para a fase de entrevista. Minto, de dinâmica. 3 horas de dinâmica. E aí ele foi Caraca, mandou pra gente. Ele foi mandou pra gente assim, cara, que dica você me dá, né? Ou seja, passei aqui da primeira, segunda fase, né? Vocês vão ver que, na verdade, tem mais fases, não é tão simples assim. E agora, passei pela entrevista, agora estou indo para a fase de dinâmica, 3 horas de dinâmica. Que dica você me dá? Deixa eu até avisar para ele aqui que a gente está ao vivo. E aí, Carla, se apresenta aí para gente. oi, gente, tudo bem? Quem é Eu Carla sou, Fabiane Carvalho? eu trabalho com RH já há mais de 10 anos, né? Muito mais, acho que há uns 15 anos, né, por aí. Eu Hoje eu trabalho com RH específico de tecnologia, né? Então eu sou business partner na Act Digital, né, que hoje o Gabriel está lá com a gente também, né? Eu brinco que para onde eu vou, eu carrego meus amigos, né? As pessoas que eu confio e que eu sei que trabalham em direito, eu costumo levar comigo. Então, sempre que tem alguma oportunidade, eu levo essas pessoas aí que são boas e que conseguem fazer boas entregas aí comigo para essas vagas. E nessa experiência aí, né, de recrutamento e seleção, de ajudar pessoas a conseguir empregos, né, a empregar muitas pessoas, né, graças a Deus eu acho que eu consegui dar aí muita oportunidade para muita gente, né, aqueles números lá que a gente levantou, né, Gabriel, a gente chega aí a muitas mil pessoas, né, eu não lembro direito, você lembra? A Acho que eram gente, mais de eu 10 mil. Vou ver se eu acho aqui. assim, que passaram por entrevista, né, que eu já vi currículo, que eu já entrevistei, já foram aí fácil mais de 10 mil pessoas, né, então é muito tempo de experiência e aí o objetivo aqui é ajudar vocês mesmo, né, a como se comportar numa entrevista, a fazer um currículo melhor, a muitas vezes trocar aí de salário, né, Gabriel, trocar de fazer alguma Meu transição de próximo carreira, salário, né? né, o próximo salário. Então, eu tenho experiência com isso, né, já aconteceu comigo algumas vezes em algumas empresas que eu trabalhei. Então, a gente consegue também falar sobre esses assuntos aí, né. Show de bola. Aí a Joane, né, que é uma amiga lá do Shalom, ela falou que hoje uma amiga dela foi demitida. Hoje, 244 pessoas foram demitidas de uma certa startup, né, uma Sim, grande startup, um unicórnio, né, foram mandados embora. E aí é aquela história, né? Vamos pensar aqui. A chance de você ser cristão é altíssima. Por quê? Porque você é do país do Brasil. O Brasil, a grande maioria é evangélico católico. Então, se você não é cristão, você me perdoa aqui pelo. Aliás, me perdoa não. Considere aquilo que eu vou falar aqui agora, né? E para você que é cristão, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é a palavra de Deus está nos dizendo. São Paulo, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esta demissão que talvez você está enfrentando, este desemprego que você talvez esteja enfrentando, ou este salário baixo, talvez você, cara, rala pra caramba para ganhar R$ 1.400, às vezes menos do que isso, né, no mês, né? Isso concorre para o seu bem. Só que, olha, tem um detalhe. Para aqueles que amam a Deus, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, meu querido, né, acredite, esta demissão, se você for um desses 244, ou esse desemprego, esse subemprego, né, pode ser que seja um bem para você, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, sem mais delongas, né? A gente apresentou mal e porcamente aqui a comunidade. A gente nos apresentou mal e porcamente aqui também. Acho que eu nem me apresentei direito, né?
De repente é a primeira live que você recebeu essa live de algum amigo e tudo mais, né? Obrigado a você que mandou os aviõezinhos. Eu sou Gabriel Vaz, né? Eu sou pai de cinco filhos com a mesma mulher, casado com ela há 16 anos, com a Luana, meu amor, eu te amo, Parece. né? Já, já fui vendedor de picolé, passando o dia inteiro no sol quente para ganhar R$ 3. A Carla também tem uma história bem legal. Já fui caixa de banco, já fui militar, né, no exército, serviço militar obrigatório, engajamento, não sei o quê. Entrei no mercado de TI para programação. Depois pelejei, tentando ser gerente, não consegui. Surgiu uma vaga para eu ser auditor, lá fui eu, experiência bem legal. Depois a Carla me ajudou a ser gerente, né? Obrigado, Carla. De nada. Aí, beleza, o contrato acabou. Fiquei 6 meses desempregado, mas eu já estudava marketing digital e tudo mais. E eu vi o potencial de ajudar muita gente. Por isso que a gente está aqui hoje, para ajudar muita gente, né? Então, se você se lembrar de alguém, quiser inspirar alguém, depois mandar aqui essa live, por favor. É, de lá, surgiu uma oportunidade para eu voltar para o mercado de trabalho como uma função menor. Eu fui lá, melhorei meu currículo, né? Até usando aí as dicas da Carla, né? A gente também tem um projeto social, a gente tem, acho que, aqui comigo é 7.000. Acho que nós dois juntos lá naquele seu primeiro emprego de TI, passa de Sim, 3.500 alunos, né, Carla? é por aí. De lá, acabei virando treinador de métodos ágeis, que eu não vou querer explicar aqui, porque o negócio é meio complexo. E aí, de lá, fui desenvolvendo essa questão de coach, né? De treinamento de pessoas, de motivação e tal, tal, tal. E aí, a gente já passou por algumas transições de carreira. Você também, né, Carla? Você também já fez algumas Alguns. transições de carreira, né? Alguns. Você É, começou a sua carreira fazendo o quê? eu Quais foram os comecei, cargos que você... então, eu comecei lá atrás como office girl, né? Com 15 anos, primeiro emprego como office girl. Hoje é chamado de jovem aprendiz, né? Na minha época chamava de office girl. Quem é da nossa idade aí, dos 30 e poucos para frente, vai lembrar daquela camisetinha azul do lá aqui em Brasília, né? Que a gente usava. Então, eu sou daquela época lá. Então, eu trabalhei na parte mais administrativa. E Aham. aí, trabalhei com vendas, trabalhei muito tempo com vendas, fiquei 2 anos de shopping, né? Aquela relação de fim de semana, domingo, né? Todos os dias feriados. Depois eu trabalhei com. E aí, no shopping, eu recebi uma oportunidade para ir trabalhar dentro, né, de uma empresa de telecom. Fui. E aí, depois disso, eu fui trabalhar como auxiliar administrativo numa imobiliária, chamava Lopes Royal, uma Olha só. imobiliária grande aqui em Brasília. E aí, nessa oportunidade, eu trabalhava como auxiliar administrativo dentro do RH. E aí foi a minha primeira oportunidade com RH, né? Onde eu comecei, assim, eu via uma necessidade muito grande, e aí, gente, já fica uma primeira dica, né? Assim, você que está querendo fazer uma transição de carreira, você que está alocado aí em algum trabalho, é importante você olhar para o seu redor, né? Que ali tem oportunidade, sempre tem oportunidade, gente, sempre tem oportunidade de melhora, né? Por menor que a empresa seja, né, você sempre pode entregar mais e ter uma nova oportunidade ali. Então, nessa imobiliária, eu percebi que eles estavam atolados, né, com um volume de contratações de corretores. E aí eu sentei do lado da Cláudia, que trabalhava comigo lá, que era analista de RH, né, analista de recrutamento e seleção. Falei, cara, deixa eu te ajudar. Ela, mas você nunca fez isso, mas me dá um roteiro, não é pergunta e resposta? Eu pergunto, a pessoa responde, eu anoto e aí depois eu converso contigo, né? Te falo o que que eu achei, o que que eu vi. E nessa conversa ela me deu essa oportunidade mesmo, né? E aí eu comecei a fazer entrevistas, as primeiras lá para corretores de imóveis, né? Que Então, legal. e aí comecei a trabalhar, né, nessa parte de RH.
E aí, assim, de lá para cá, eu caminhei muito nessa área de RH, né? Claro que em alguns momentos ali da minha carreira profissional, eu precisei desviar desse caminho, né? Vamos dizer assim, porque, gente, assim, é uma questão de oportunidade. Às vezes a gente não faz o que a gente quer fazer, né? Mas a gente faz o que tem e faz bem feito, né? Fazer bem todas as coisas que a gente tiver para fazer. Então, e aí uma hora as coisas, a chave vira, né? A chave vira mesmo, porque a gente vai fazendo boas entregas, trabalhando direito e as coisas vão acontecendo. E foi assim que aconteceu na minha carreira, né? E mais para frente eu comecei a trabalhar mais com RH, né? Acho que há 2 anos atrás, para vocês terem uma ideia, na época da pandemia eu trabalhava numa empresa de turismo e lá nessa empresa o RH estava morto, né? Vamos dizer assim, não tinha tanto trabalho para fazer no RH porque estava demitindo, não estava contratando. Eu trabalhava com a parte de endomarketing, mas também trabalhava com a parte de recrutamento e seleção. Então, não tinha recrutamento e seleção. A empresa reduziu 60% do quadro, né? Ô, louco. Mas o diretor financeiro me pediu uma ajuda. Ele falou, Carla, e aí, você consegue ajudar a gente aqui no financeiro? Eu falei, claro. Sabia fazer? Quase nada. Mas estava Quase disposta a nada. aprender, né? Estava Mas, disposta a aprender, né? isso, e mais que aprender, né? Acho que é aquilo que a gente conversava esses dias, né, Gabriel? E aí, gente, dica para entrevista. Assim, muito mais que estar disposto a aprender, a gente tem que estar disposto a entregar, né? Porque a empresa quer que você entregue. Ainda que seja uma vaga de trainee, a empresa quer que você entregue. Né? Então, assim, se eu posso fazer entregas, né, eu preciso fazer. Então, quando eu fui convidada lá para trabalhar no financeiro, ele falou, Carla, e aí? Você consegue fazer? Eu falei, uai, consigo. O que eu não consegui, eu vou pedir ajuda, mas vou fazer, tem que Vou fazer, aprender, né? Pois né? é. E Então, aí, Carla? assim, Então, sim, pode concluir, desculpa. não, sem problema. E aí, trabalhei lá, eu acabei, né, assim, no final eu estava no financeiro, trabalhei uma época no financeiro lá, e depois voltei para minha área de RH. É isso, gente, às vezes a gente não tem ali, naquela hora, uma oportunidade de fazer o que a gente gosta, o que a gente quer, né, mas fazer bem feito o que precisa, o que tem para fazer. É isso aí. E aí, uma das perguntas que o Luiz me fez, né? O Luiz foi um dos nossos alunos, né? Na comunidade. Inclusive, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, você pode mandar um oi no privado ou para mim ou para Carla, que a gente vai te mandar o link do grupo do Zap, né? Lá sempre tem um conteúdo bacana, algumas oportunidades e tudo mais. E é um lugar mais íntimo, né? Então, às vezes ali a gente abre algumas questões que a gente não abre assim mais publicamente, né? E aí, uma das perguntas, Carla, que o Luiz me fez foi o seguinte: quais são as fases da contratação? Né? Porque ele foi chamado para dinâmica, né? Quais fases ele já passou e quais são as prováveis fases na sequência? Uhum. Em geral, Gabriel, existe uma fase, a primeira fase ali de análise curricular, né? Então, assim, a gente tem dois métodos para análise curricular hoje, que é aquele velho método do currículo mesmo, né? Então, a pessoa abre ali um endereço de e-mail, você vai mandar um currículo para ele, né? E aí a gente pode marcar uma outra live para falar sobre currículos, né? O que precisa ter num bom currículo. Mas, É, o Luiz passou nessa fase, né? Às vezes você não sim, está nem passando nessa fase, você está metralhando, mandando currículo para tudo quanto é canto e ninguém te liga, ninguém te manda um oi no Zap, ninguém um oi no LinkedIn, né? Você está falhando nessa fase, né? sim, você está falhando nessa fase. E aí tem essa primeira fase de análise curricular, ou é análise curricular, ou no caso, quando você faz uma inscrição ali na GUP, Kenobi, esses programas, né, vamos dizer assim,
de recrutamento e seleção, você precisa ter umas manhas também para você se inscrever nessas vagas, né? Porque é uma inteligência artificial, então ele não vai olhar teu currículo todo, ele vai olhar palavras-chave, então você precisa saber fazer isso também, que é uma dica que a gente também vai dar lá no grupo, vai dar aqui em algumas lives que a gente for fazer também. Então, existe essa primeira análise, então, o seu currículo precisa chegar na mão do recrutador. Então, assim, talvez antes da análise curricular, você precisa ter um currículo que chegue lá. E aí, o que o currículo vai fazer para chegar? Cara, infelizmente, né, eu tenho uma notícia para dar, às vezes existe o fator sorte, né, o fator providência, né, a gente pode dar o nome aí que a gente acha que convém mais, mas, assim, existe esse fator, né, que às vezes o teu currículo simplesmente não chegou na mão do recrutador. O recrutador nem viu o seu currículo. Então, assim, para o currículo chegar na mão do recrutador, no caso dessas plataformas, tem algumas manhas que você pode fazer de usar palavras-chave, enfim. E né, o currículo mesmo ele precisa ter uma apresentação legal. Então, assim, às vezes o recrutador vai olhar os currículos, a primeira frase que você colocar ali já vai te eliminar. Então, assim, você precisa ter essa sabedoria de fazer um bom currículo. Tá? Então, ele passou São dessa 6 primeira fase segundos, de né? análise. Tem um estudo que são 6 segundos que um recrutador humano usa para eliminar ou classificar um currículo. Né? Tem um Sim. estudo aí de uma empresa famosa que aponta que, até porque a gente não está mais naquela época, né? Poxa vida, vamos usar um pouco de saudosismo. Eu, Gabriel, eu escrevi o meu primeiro currículo numa folha de currículo. Se vendia em papelaria, era quadriculada, a gente tinha que ir lá, cara. Isso já deu nota que essa careca aqui já viu histórias, né? Então, o meu primeiro currículo foi em folha de currículo, isso nem existe mais. E antigamente, né, o currículo chegava, né, meia dúzia, uma dúzia, duas dúzias de currículos, né? Eu tive a experiência de contratar 26 profissionais de agilidade, 23 profissionais de agilidade. E a gente fez uma técnica lá de divulgação. A gente teve mais de 1.200 candidatos. E aí tinha uma ferramenta lá que a gente fazia esses filtros e tudo mais. Mas tinha um outro fator, que aí esse fator pesou para mim em várias contratações e também para o Luiz, que foi contratado hoje. Foi o seguinte: o fator sorte, certamente, mas também o fator QI, né? Porque Sim, é aquela história, né? Quem indica, né? Então, sim, o com colega certeza. de turma dele falou da vaga. Eu não sei se chegou a indicar, mas um colega de turma dele falou da vaga. E aí eu reforço o que a Carla disse anteriormente. Levanta a cabeça, dá uma olhada ao redor de você. Às vezes, quem vai te indicar vai ser um colega de turma, uma pessoa que pega um ônibus contigo, fazer amizade com uma recrutadora. Esse eu recomendo. Né? Mas então, beleza. Então tem essa fase, né, Carla, de filtro, né? Que pode ser esse artesanal 6 segundos, mas também pode ser através de ferramenta, né? Uhum, Inteligência artificial, inclusive, né? sim, Passada essa sim. fase, Passada essa fase de análise curricular, em geral, o recrutador vai querer falar com você, de alguma forma. Hoje, por exemplo, na minha realidade, eu faço sempre um primeiro contato via WhatsApp, né? Porque eu preciso sentir ali se o candidato tem tempo para falar comigo. Porque no caso de TI em específico, é uma outra realidade, né? É um outro mundo. Então, assim, eu quero que os caras venham trabalhar comigo. Eles não estão procurando emprego. Eu estou tirando eles do emprego que eles estão. Então, assim, ninguém de TI está desempregado. Não está acontecendo isso. E aí eu vou buscá-los, né? Então, assim, se eu achei o perfil no LinkedIn, se eu recebi uma indicação, enfim, eu vou mandar uma mensagem para ele: oi, eu sou a Carla, tal, tem uma vaga aqui, acho que está muito legal dentro do teu perfil, vamos conversar, né? E aí, muito provavelmente, você vai receber ou um e-mail, ou você vai receber uma mensagem no WhatsApp ou uma ligação. Então, assim, cara, você está com currículo no mercado, você tem que atender tudo, responder tudo, olhar seu e-mail todo dia, né? Porque senão você perde a oportunidade. Tá? Então, sempre ficar de olho nisso, porque esse contato vai vir e não necessariamente vai ser um contato de ligação. Às vezes a pessoa vai te mandar um e-mail.
Então, fica de olho em todos os seus meios de comunicação. Tudo que você colocou no currículo, WhatsApp, e-mail, LinkedIn, o que você colocou lá, você precisa ficar de olho. Né? E aí, após esse primeiro contato, vai ter assim, a gente pode... Tem algumas empresas que preferem fazer uma parte mais técnica, né, vamos dizer assim, e depois uma parte mais comportamental.